Graça e paz a todos. Bom, eu gostaria de trazer uma reflexão que tem como título O Silêncio da Cristandade. O Silêncio da Cristandade. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo momentos sombrios, momentos difíceis. E nesse momento sombrio, nesse momento difícil, o que tem me causado estranheza é o silêncio da cristandade diante da tirania de certos políticos. E isso é muito perigoso quando a igreja silencia diante da tirania política, porque o silêncio da cristandade pode custar muitas e muitas vidas. Lembro muito de Dietrich Bonhoeffer, quando ele falava que enquanto os nazistas exterminavam os judeus, a igreja estava discutindo o sexo dos anjos. Ou seja, a igreja estava alheia, alienada. E essa alienação era proposital, porque não tinha coragem de enfrentar o diabo no seu campo de batalha. E a gente sabe que, por mais que o reino de Jesus não é desse mundo, o reino de Jesus também não é uma alienação desse mundo. Sabemos que Jesus morreu por um propósito glorioso, que era de dar as nossas vidas para fazer expiação pelos nossos pecados. Mas tirando esse viés teológico e salvífico, a gente observa que foi os poderosos, o Estado religioso judaico, que com intenções malignas sempre tentou acusá-lo, Jesus, de ser um infrator da lei, de viver à margem da lei. Porque Jesus nunca silenciou diante da tirania política religiosa que estava instaurado no seu tempo. Uma vez ele chamou o templo, quando entrou, expulsou todos, porque viram que estava fazendo do templo, a casa de Deus, um covil de salteadores. Outras vezes ele chamou os poderosos de hipócritas. Criticava a hipocrisia dos saduceus, dos fariseus e dos escribas, que vez por outra reunia o alto clero do Estado religioso judaico para perseguir a Jesus Cristo. E Jesus nunca silenciou. Jesus sempre interpretou e sempre ensinou e bateu de frente, não se dobrando aos poderosos que se aproveitava do seu poder para afligir as pessoas. Eu lembro agora de João Batista. Enquanto João Batista denunciava os poderosos da sua época, como Herodes, um político de adúltero, nós, a igreja, esquecemos de chamar reis, governadores, presidentes, denunciar os seus pecados. Porque é muito mais fácil
pregar contra o pecado do irmãozinho da igreja do que denunciar pecado de políticos inescrupulosos. E quando nós observamos na história da igreja primitiva, quando o Estado judaico-religioso, organizado pelo Sinédrio, chamou Pedro e Tiago em um concílio e orientou para que parassem de pregar o evangelho. Eles disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu fico impressionado, porque o cristianismo primitivo, ele tem uma raiz do profetismo hebraico. Quando os profetas hebraicos profetizavam contra a tirania dos poderosos, que negava o direito dos órfãos, da viúva e do estrangeiro. E a igreja primitiva, ela tem sua raiz nesse profetismo. E ela não se dobrava. Ela confrontava qualquer Estado, qualquer poder que pudesse violar os princípios das Escrituras e levar o povo à opressão e à desgraça. Não estou aqui insinuando que o Evangelho ou a igreja é apenas um movimento revolucionário, que não é. Mas também a igreja não é um movimento alienado deste mundo. O reino de Deus é um reino que desemboca nas ações e nas atividades neste mundo. Apesar de não ser deste mundo, Jesus nos ensinou a orar que venha sobre nós o teu reino e que a vontade de Deus seja feita aqui neste mundo, como é feita no céu. Não fique em silêncio. Seu silêncio pode custar vidas. Boa noite e graça e a paz.